uma recapitulação sobre a Bíblia, né? Então deixa eu achar aqui, irmãos, e aí eu vou colocar uma imagem para os irmãos, para que a gente possa fazer esse panorama geral aí, né? Aí, deixa eu colocar a imagem para os irmãos. Vamos ver se aparece aqui. Irmã Andressa, tá aparecendo a imagem aí? Puxa minha tela. Tá sim, irmão. Tá? Tá sim. Tá. Tá. Deixa eu só... Essa imagem aqui, irmãos, né, que eu coloquei, é para os irmãos verem, mais ou menos, para a gente começar, se alguém já está presente desde o início, desde o primeiro encontro bíblico, nós fizemos um panorama geral para poder explicar para os irmãos o que é a Bíblia, né? Como que a Bíblia foi formada, como que a Bíblia ela é dividida, né? Então nós explicamos e vamos começar a explicar dessa forma, tá, irmãos? Eu vou aumentar essa imagem aqui para que os irmãos possam visualizar melhor. Então, irmãos, temos aqui uma estante de livros, né? Mas, irmão, por que temos uma estante de livros? Porque, irmãos, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego, que é biblos, né? Essa palavra grega aqui, ela significa conjunto de livros. Conjunto de livros. Ou até livremente ela pode ser traduzida como biblioteca, né? Uma biblioteca de livros. E aí, irmãos, a Bíblia ela nada mais é do que isso, de fato. A Bíblia, embora nós hoje em dia nós temos um volume só, né? Um livro em um volume, mas a Bíblia originalmente ela não era só um volume. Então eram escritos em pergaminhos. Na verdade, primeiro, né, eram escritos, fazia escrita em argila, né, no começo da humanidade. Se escrevia, todos os documentos se escreviam em argila, depois passaram a escrever em papiro, né? Só que o papiro, ele chega a um ponto que ele apodrece, ele é mais frágil, e aí temos a pele de animais, né? Então, o que acontecia? Fazia um tratamento na pele de animais, deixava ela secar, né? E aí ela virava um pergaminho, ela virava um manuscrito que dificilmente ia se rasgar, né? Era uma pele e geralmente eles enrolavam, né, a pele ali e virava um rolo, né? Por isso que muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar o profeta tal pegou o rolo, né, e leu tal coisa. Ou vamos ler lá em Lucas capítulo 4 que o Senhor Jesus pegou o rolo do profeta Isaías e leu, né? Mas por quê? Porque ele era feito enrolado, né? Para não dobrar ele, né? Se dobrasse a pele do animal, iria danificar aquele material, né? Então eles faziam um rolo, e era um rolo grande, e muitas vezes se costurava uma pele de animal na outra, né? E ficava aquele rolo imenso, que muitas vezes, para ser lido, precisava de duas pessoas, uma para segurar de um lado e outra segurar de outro, né? Então a Bíblia, ela é esse conjunto de livros que hoje em dia nós temos a facilidade de carregar para tudo quanto é lado, né? Nós andamos com ela para cá, para lá, levamos debaixo do braço, coisa que não era fácil fazer lá na época antiga, né? Então, a Bíblia, ela é um conjunto de livros que compõe o Velho Testamento, né? Então temos aqui o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. Geralmente, se os irmãos forem encontrar algum livro falando sobre a Bíblia e tudo, sempre vai estar assim abreviado, né?
VT, que é o Velho Testamento, e NT, Novo Testamento, né? Ou pode ser que esteja AT também, né? Que é Antigo Testamento, né? Então, qualquer uma das nomenclaturas que a gente usar está correto, né? Então, a Bíblia ela se divide em várias categorias de livros. Por exemplo, nós vamos ter os livros da Lei de Moisés, né? Então, vamos colocar aqui que é a Lei de Moisés, ou também chamado de Torá. Se os irmãos já ouviram falar essa palavra, é Torá, porque em hebraico a palavra Torá significa lei, né? Quais que são os livros que correspondem à lei? Então vamos lá, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros da Bíblia, eles correspondem à lei, né? Então é a lei. Depois nós temos o que os judeus chamam de escritos, que é os escritos, que também nós podemos dizer que são os livros históricos, né? Históricos. Quais são os livros históricos? Aí nós temos toda a história de Israel, né? Que narra a história de um povo específico, que é o povo de Israel. Os livros históricos, ou como os judeus chamam de escritos, eles são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, desses aqui, né, todos esses aqui são os livros históricos ou os livros chamados de escritos, né? Aí nós temos uma terceira categoria, que são os livros poéticos. Então temos os livros poéticos, ou muitas vezes os irmãos vão encontrar livros trazendo livros sapienciais. Mas o que é isso, irmão? Que nome difícil. Então, sapienciais, que vem de sapiência ou sabedoria, né? São livros que mostram sabedoria na forma que foi escrita, no seu conteúdo e tudo mais. Quais são esses livros poéticos, que geralmente são poesias, né? Temos o livro de Jó, o livro de Salmos, que o livro de Salmos ele era o inário do Antigo Testamento, né? Então o livro de Salmos ele era o inário. E só para título de curiosidade, muita gente acha que talvez os irmãos já até ouviram, né? Muita gente criticando e falando: não, eu não gosto do Inário 5, eu prefiro o Inário 4, por que revisaram, por que tem que ficar revisando o Inário e tudo mais. Só a título de curiosidade, né? Para os irmãos poderem saber, até o livro de Salmos ele passou por vários volumes, várias revisões. Então nós temos o livro, a edição número 1, temos a edição número 2, a edição número 3 e depois nós temos a edição, vamos dizer assim, edição, né? Que compilou todos os salmos, que aí deu 150 louvores, né? 150 louvores e oração, e juntou e virou um livro só. Mas se os irmãos abrirem a sua Bíblia, deixa eu abrir aqui, ó. Vamos pegar o Salmo Salmo 90. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aí, a título de informação, nós temos, por exemplo, o Salmo 90, né? Que ele é uma oração de Moisés, né? Até tem a
a parte aqui, a oração de Moisés, né? A oração de Moisés, ela foi um hino em forma de oração, que era muito antigo, ele era da época de Moisés, né? E aí, por exemplo, se o irmão pegar aqui vamos lá, o 86, o Salmo 86, os irmãos vão ver que o Salmo 86 ele é uma oração de Davi, né? Aí a pessoa pode pensar, mas Moisés veio antes de Davi. E agora? Mas é devido a isso, né? Então, quando a primeira edição dos hinos era num formato, numa sequência. E depois foi passando as edições, chegou-se, né, numa edição que colocou o hino que Moisés compôs aqui no Salmo 90, que vem depois do de Davi, mas é devido a isso, né? Não que esse Moisés seja um Moisés que viveu, uma pessoa chamada Moisés depois de Davi. Não, é o próprio Moisés da época da lei, né? Mas é devido a isso, tá, irmãos? Então, da mesma forma que o nosso inário teve inário 1, inário 2, 3, 4 e 5, que estamos agora, da mesma forma o Salmo também passou por essa forma, né? Então, acredito que também lá na época de Israel deveria ter as pessoas que também ficavam só reclamando e criticando. Não, eu preferia a edição antiga, eu preferia isso e aquilo e tudo mais, né? Então, para você ver, irmãos, que muitos irmãos que às vezes falam certas coisas, né? Eu já ouvi até irmãos falando assim, não, mas veja, se fosse por Deus esse inário... esse inário 5 aí, ele não precisava de revisão, porque a Bíblia não teve revisão. Não, teve, irmãos. A Bíblia, ela teve sim revisão e nós temos que ser honestos e informar, né, isso daí para um entendimento mais preciso da Bíblia, tá, irmãos? Então, só a título de curiosidade, tá, irmãos, para que os irmãos possam entender e até quando alguém questionar, falar alguma coisa, né, os irmãos podem ter essa resposta também. Se eu não me engano, irmãos, o Salmo, ele teve, eu não sei se é 3 ou é 4, né? Deixa eu até conferir aqui. Vamos ver. São 5 livros, né? 5 edições, 5 sessões que foram aqui, os salmos foram editados e foram compilados até que chegou na edição, na última edição, em que os judeus todos aceitaram e foi 150 cânticos, 150 salmos. Lógico que deveria ter salmos aí que ficou fora, né? Mas eram esses que eram usados dentro do templo e dentro da adoração, né? Lá dos sacerdotes, a adoração dos judeus e tudo mais. Eram essas as músicas que eles cantavam. E nas sinagogas também, quando tinha os cultos, né? Os serviços, santos serviços que eles faziam na sinagoga, se usavam esses 150 salmos aqui, tá? Para poder louvar o Senhor. Voltando, irmãos, então temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são os livros poéticos, são poesias. Por exemplo, os irmãos leem Cantares, os irmãos veem que é uma poesia bem feita e tudo mais. A Eclesiastes também é um livro de sabedoria, né? Um livro que coloca a gente para refletir na vida. O Provérbios também são ditados, bem dizer assim, ditados populares que mostram a sabedoria, ditados de Salomão, né? Provérbios que mostram essa sabedoria aí. Depois nós temos os profetas maiores, então vamos colocar aqui 4. Temos a seção dos profetas, que daí nós vamos dividir em profetas maiores e profetas menores. Então, profetas maiores são aqueles livros que tem bastante capítulo,
né? Então nós vamos ver Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, são livros grandes, então são chamados de profetas maiores. Não que eles são maiores em importância, mas maiores em volume, né? E depois temos os profetas menores, que são aqueles livros da Bíblia que ficam geralmente um pouco mais difícil de achar até, né? São livros menores, então livros que têm poucos capítulos. Por exemplo, você pega lá Obadias, ele tem um capítulo só, né? Então, você pega lá Jonas, se eu não me engano, acho que tem 4 apenas. Então, são livros que têm pouco, né? Pouco conteúdo. Pera aí, irmãos. Aí, irmãos, nós finalizamos o Velho Testamento, tá? Então, nós temos essa sessão e nós finalizamos o Velho Testamento aí, tá? Aí, irmãos, vamos entrar no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter os Evangelhos. Então, vamos lá. Mais uma sessão que são os Evangelhos. Os Evangelhos são 4, tá, irmãos? São 4 evangelhos que nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma particularidade interessante para poder explicar para os irmãos é que Mateus ele escreveu para apresentar Jesus para os judeus, tá? Deixa eu colocar aqui, judeus. Para os judeus, certo? Marcos, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, né? Que na verdade, irmãos, esses 4 aí que escreveram são como se fossem repórteres, né? Sabe? Ele fez uma reportagem e colocou o seu nome, né? Não que o evangelho é de Mateus, né? Não, o evangelho é do Senhor Jesus, né? Os ensinamentos são do Senhor Jesus. Mas quem escreveu, quem reportou, né? Quem fez aquela reportagem e colocou todo certinho lá foi Mateus. Por isso nós falamos, o evangelho reportado por Mateus, né? O evangelho escrito por Mateus. E aí, para resumir, às vezes a gente fala o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, né? Mas não que são deles, a autoria deles, né? Tudo eles escreveram o que Jesus falou, de fato, né? Então Marcos escreveu para apresentar Jesus para os romanos. Então, para os romanos. Lucas, ele escreveu, né, o evangelho para os povos, vamos dizer assim, para os gentios, que são todos os povos, todas as pessoas, e geralmente o evangelho de Lucas ele era recomendado para as pessoas mais eruditas, para as pessoas que tinham mais conhecimento, né? Porque Lucas ele foi sensacional. Lucas ele era uma pessoa que ele escreveu dentro da cronologia, ele colocou os fatos tudo certinho, né? E Lucas ele é muito metódico na forma que ele escreve e tudo mais. Marcos já não, Marcos já é resumido, bem resumido, ele não dá muito detalhes, ele resume, dá uma pincelada e coloca a notícia lá, né? Mateus já coloca muita expressão, muita coisa que os judeus conheciam, né? Então ele vai colocar costumes judaicos, vai colocar as coisas que os judeus faziam, como que era e tudo mais, para poder alcançar os judeus, né? E Lucas era para todos os povos. Já João já escreveu um evangelho espiritual, totalmente espiritual. E geralmente é o evangelho que era recomendado para a igreja, né? Ou seja, a pessoa que já estava dentro da igreja, já professava a fé em Jesus Cristo, para ela entender quem é Jesus Cristo, né? Que ele não era um simples homem, que ele era alguém que veio de forma divina, né? Então João ele faz isso, tá? Então nós temos essa diferença. Então temos os evangelhos, depois, irmãos, nós temos um livro histórico, daí nós temos só um livro histórico. Então,
Vamos lá aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui, irmãos. Espera aí. Então nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos, tá? O livro de Atos, ele é um livro que vai mostrar a história dos apóstolos, né? Então ele vai mostrar os atos dos apóstolos, o que os apóstolos agiram, como que eles agiram, quais foram os seus atos, né? Por isso que é o nome Atos. Depois nós vamos ter as cartas, né? Que também é chamada de epístolas, que são chamadas de epístolas, que são as cartas que os apóstolos escreviam para a igreja. Bem dizer, irmãos, as cartas ou as epístolas eram as cartas circulares, igual nós temos hoje, né? Que nós recebemos na igreja e é lido para a Irmandade. As cartas de Paulo e dos outros apóstolos eram isso, eram epístolas que eram lidas, cartas circulares que circulavam as igrejas para ser lidas, né? Depois temos essas outras cartas, né? Hebreus, Tiago, Pedro, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João e Judas, né? Não Judas Iscariote, mas Judas Tadeu. E depois, por fim, nós temos, né, aqui o Apocalipse. Esses são as sessões, né? Então nós temos as 4 sessões do Velho Testamento e as 4 sessões ali do Novo Testamento. E Apocalipse nada mais é do que profecias que irão se cumprir, né? Tá bom, irmãos? Então essa é o panorama geral aí. Vamos... alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Alguma coisa a colocar? Pode levantar a mãozinha, né? Não se acanhe. Tem alguém? Precisa ter vergonha, tá, irmãos? Vocês podem perguntar. Se surgir uma dúvida, alguma coisa, pode levantar a mãozinha, que assim que tiver alguma oportunidade, daí eu já libero o microfone aqui para os irmãos, ou peço para a irmã aí também liberar, tá bom, irmãos? Então, conhecendo todo esse panorama, conhecendo o que é a Bíblia, né? Nós temos aí uma polêmica, né, que surgiu dentro da nossa igreja, né, da onde nós pertencemos, que é a respeito lá da contracapa do inário, que muitas pessoas falam, né, e falam, não, porque a congregação está errada de falar isso, de falar aquilo, que é no ponto 1, né? Sei que muita gente pode pensar diferente e tudo mais. Então, se os irmãos estiverem aí com o inário, né, só para a gente poder fazer uma revisão do que a gente aprendeu, isso daí no primeiro encontro bíblico, né? A contracapa do inário, temos aí o ponto 1, né, que diz assim: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí muitos vão falar assim: não, olha, os crentes da congregação não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Primeiro que isso foi explicado em tópicos de ensinamento e uma carta circular, né? Se os irmãos procurarem lá no site da congregação, vai ter lá uma circular explicando sobre isso. Mas só pelo tópico, né, só pelo ponto de doutrina aqui, a gente já consegue entender e conjecturar que realmente a congregação ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Por quê?
fala bem assim: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. Se nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e nela não pode nem acrescentar e nem diminuir, então nós temos fé que ela é um livro vindo da inspiração do próprio Deus, certo? E aí fala que ela, como contendo a infalível palavra de Deus, irmãos, vamos falar assim: se eu falo para você um copo, né, com água, esse copo, ele não é a própria água, certo? Ele não é a própria água, mas a água está dentro dele. Então, o que significa isso, irmãos? Significa que nós acreditamos que na Bíblia ela tem dentro dela a palavra de Deus. Ela tem aqui dentro, né? Só que, irmãos, a Bíblia, ela fechada, ela é um livro comum, como qualquer outro. Ela é um livro comum. Tanto que se eu derrubar ela no chão, não constitui um pecado, né? Ou se eu estou folhando a Bíblia e rasgar a Bíblia, ela, né, também não constitui um pecado, não estou pecando e tudo mais. Então, irmãos, a Bíblia, ela contém dentro dela, ela vai conter a palavra de Deus nesse sentido, né? E também os irmãos explicaram que o gerúndio aí, né, contendo a palavra de Deus, significa que a Bíblia, ela sempre vai conter a palavra de Deus, sempre, independente do que for feito aí no mundo. A Bíblia sempre vai conter a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque por mais que seja traduzida a Bíblia, por mais que passem os séculos, né, a Bíblia sempre ela vai conter essa mensagem vinda do próprio Deus, né? Até porque também, irmãos, nós não podemos cometer uma bibliolatria. O que é isso? Uma bibliolatria? Seria uma idolatria pela própria Bíblia, né? Que muitos cometem, deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 91 ou 23 e acha que aquilo vai trazer um milagre ali, coisa que não é, né, irmãos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus quando você lê ela e você pratica, né? Tanto é, irmãos, que se a gente for ver, muitas pessoas por aí no mundo utilizam do que está dentro da Bíblia para torcer, né? Torcem o entendimento e acaba fazendo coisas erradas aí com o próprio versículo. Um exemplo clássico disso é o próprio diabo, que usou a Bíblia para poder convencer Jesus de fazer o errado, né? Então, ou seja, irmãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus no sentido de quando nós entendemos ela de acordo com o que Deus transmite para nós, né? Porque se a gente pegar um versículo aqui e achar que esse versículo somente ele vai fazer milagre, não vai, né, irmãos? Não vai. Então, esse é o problema das pessoas que acham que a Bíblia ela é um amuleto, né? E a Bíblia ela não é um amuleto. A mensagem contém dentro dela, sim, nas páginas escritas, tá? Só para contextualizar os irmãos, para deixar um pouquinho mais fácil, né? A gente poderia até delongar esse assunto aí, mas o tempo não permite, tá, irmãos? Então, quando vierem falar, não, a congregação não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, sim, nós acreditamos, né? Acreditamos que ela é e dentro dela está a palavra de Deus, aqui dentro dela, né? Mas também não é qualquer interpretação aí que corresponde ao que é a palavra de Deus de fato, né, irmãos? Vamos lá então entrar em Gênesis, vamos dar uma acelerada aí para a gente poder. Até aqui ficou alguma dúvida? Os irmãos têm alguma pergunta? Então vamos prosseguir então, irmãos. Aí temos o livro de Gênesis.
Vamos ter o livro de Gênesis, irmãos, que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. Tradicionalmente, acreditamos que foi escrito por Moisés ou foi compilado por ele, né, o livro de Gênesis. E aí, irmãos, Moisés, ele foi um homem que nós conhecemos a história dele, que ele foi criado no Egito. Então, ele sabia escrever, ele sabia as escritas, né? Sabia como registrar, né, um livro. E aí, irmãos, nós temos o capítulo 1, que vai citar a criação de Deus, né, de tudo que existe. Então, o capítulo 1, ele vai trazer essa narrativa, em que fala que Deus, ele do nada, ele cria tudo, né? E nesses pontos aí, Moisés ele vai colocar coisas, irmãos, que na verdade é um resumo de como foi a criação. Logicamente, irmãos, Moisés, tem muita gente hoje, atualmente, fala assim, mas se foi inspirado por Deus, por que Moisés não explicou coisas mais complexas e tudo mais? Irmãos, temos que entender que Moisés viveu numa época em que o povo, irmãos, não era instruído como é hoje. Muitos não sabiam nem ler, né? Muitos não sabiam nem escrever. Quer dizer, a maioria das pessoas não sabiam escrever, não sabiam nem ler. Então, Moisés escreveu da forma que fosse mais fácil no entendimento. Imagine se Moisés fosse explicar tudo de uma forma científica. Deus poderia fazer Moisés registrar, né? Deus falar para ele, não, Moisés, olha, registre desse jeito. Não, senhor, mas eu não estou entendendo nada. Não, registra, pode registrar que lá no futuro vão entender isso. Mas aí, irmãos, nós estamos pensando apenas em nós, né? E a Bíblia, ela atravessa gerações. Então ela tem que dialogar com todas as gerações, né? Então é por isso que o Gênesis, ele é de forma simples, né? Deus criou tal coisa e viu que era bom. Deus criou isso e criou aquilo. Não fala nada de moléculas, de átomos, nêutrons, elétrons e tudo mais. Não vai falar dessa forma, porque era uma linguagem que as gerações não entenderiam, né? Então hoje nós entendemos muita coisa, né? Devido à ciência, devido aos estudos e tudo mais. Mas nós temos que entender que daquela forma que foi escrito, era uma forma melhor de se entender a criação, né? Então no capítulo 1, Deus vai inspirar Moisés para escrever dessa forma, né? E Moisés escreve, e é interessante que lá no capítulo 2, muita gente, irmãos, vai falar o quê? Não, existiu duas criações, existiu dois casais, existiu lá o primeiro casal de Gênesis capítulo 1 e existiu o segundo casal de Gênesis capítulo 2. E aí existe uma historinha que as pessoas contam, que é sobre Adão. A Eva não foi a primeira mulher de Adão, né? A primeira mulher de Adão era Lilith. E aí Lilith, ela se revoltou, se rebelou contra Adão, e acabou que eles se separaram, e daí Deus fez Eva. Não sei se os irmãos já ouviram essa história, e se não ouviram, algum dia vão ouvir e vão saber que isso daí é balela, isso é mentira. Mas por quê? Da onde surgiu isso? Porque, irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 27, nós vemos que Deus criou o homem, né? Fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e aí ele fala para o homem, ele fala assim, olha, frutificai e se multiplicai. E aí muitos falam assim, se ele recebeu essa ordem, então quer dizer que não tinha só o homem, então tinha o homem e uma mulher. E no capítulo 2, lá no versículo 7, vai falar também, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E depois narra lá a criação de Eva.
E aí o que muitos falam? Tá vendo? Existiu outras pessoas, foram criados no capítulo 1 e depois no capítulo 2. Mas quem fala isso, irmãos, não conhece nem um pouquinho de história, não conhece como foi escrito a Bíblia e não conhece como funcionava no passado. Lembra, irmãos, que eu falei para os irmãos que quem escreveu foi Moisés, né? Eu vou colocar um quadro aqui para poder escrever e os irmãos entenderem. Eu vou colocar a luzinha aqui, porque daí fica mais fácil para os irmãos entenderem. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Olha, irmãos, Moisés, como Moisés escreveu isso daí, como que funcionava um documento na época de Moisés? Então, um documento, e até hoje, mais ou menos funciona da seguinte forma, né? Então, os documentos, eles que iam narrar uma história, então, vamos pensar lá num documento que narra uma história, sabe? Ou um fato. Esses documentos, eles eram escritos assim, da seguinte forma. Então, se escrevia lá na primeira página, vamos imaginar que são páginas, se escrevia o que era mais importante e se fazia um resumo de tudo. Fazia um apanhado geral de tudo. Depois, o que o narrador ia fazer, o escritor ia fazer? Ele ia pegar uma parte aqui, uma parte do texto, e iria detalhar na segunda página. Era assim que era feito. Vamos supor que eu esteja escrevendo uma história. Então eu falo, olha, então a dona Francisca, ela estava com o neto na casa e os netos pediram para ela fazer um bolinho de chuva. E aí, isso eu escrevo, e o bolinho de chuva estava muito gostoso e os netos comeram e todos ficaram satisfeitos. Essa é a primeira página. Aí eu pego e faço na segunda página, eu coloco lá. E o bolinho de chuva que a dona Francisca fez é assim: ovo, farinha, leite, entendeu? Aí, irmãos, o que eu estou fazendo aqui no 2, na página 2? Eu estou detalhando o que eu já contei no capítulo 1. Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu no Gênesis. Então, ele conta resumidamente, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais e Deus criou o homem e a mulher e falou para eles se multiplicarem, certo? No capítulo 2, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma parte ali e vai detalhar, né? Ele vai detalhar toda essa história. E é isso que Moisés faz. Aí ele narra que o homem foi criado do pó da terra, que o Senhor soprou na narina dele, e ele veio a viver, né? Passou a viver, ter a alma, né? Ser uma alma vivente e tudo mais. E aí ele detalha tudo isso, certo? Então foi isso, não é nada de porque teve uma mulher que fez isso, que fez aquilo. Não, irmãos. Então fuja desses argumentos, tá? Aí depois, irmãos, nós entramos no capítulo 3, né? Entramos depois que Deus cria lá, né, o homem, né? Deus cria o homem e a mulher, e depois nós entramos no capítulo 3. Lembrando, irmãos, que nós explicamos aqui nos encontros bíblicos que Deus criou Adão e Eva, né? Primeiro ele criou Adão e ele o colocou dentro de um jardim, né? E esse jardim ele foi criado especialmente por Deus. E esse jardim ele não era da mesma natureza
da terra aqui. Ele ficava num lugar da terra, mas ele era todo cercado e ele tinha outra natureza ali, né? Vamos dizer assim. Por quê? Tanto é que ele era, quando Deus cria Adão, né? Ele forma o homem do pó da terra, certo? Ele forma o homem do pó da terra e ele o coloca. Quando a Bíblia fala o coloca, significa que Deus pegou Adão, né? Pegou Adão e o colocou num lugar específico ali. E quando nós vemos lá no capítulo 3, que nós vamos ver, no capítulo 3, quando Deus vai condenar Adão, veja aqui, ó, vamos ver, pegar aqui no versículo 23, né? Versículo 23 fala bem assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, em algumas traduções fala, ele foi expulso do jardim do Éden para a terra, a mesma terra que ele foi criado. Ou seja, o que acontece? Vamos de novo para a lozinha ali que vai explicar melhor para os irmãos. Vou fazer um desenho para os irmãos entenderem melhor. O que acontece? Deus cria Adão. Vou fazer um bonequinho aqui, tá, irmãos? Então Deus cria Adão e o coloca num jardim que ficava na região do Éden. Aí nós vamos ver lá que tem os rios, né? Os rios daqui, os rios dali e tal e tudo mais, que é a região do Éden. Aí Deus o coloca ali no Éden, certo? Adão passa a viver lá, depois Deus cria Eva também, né? Então vamos fazer assim, né? Aí Deus cria Eva. E quando eles são expulsos, eles voltam para onde? Para a terra da onde eles foram criados, foram tomados. A mesma terra da que eles foram, foi usado como matéria-prima para a criação deles. E aí Deus coloca o quê? Deus coloca um querubim, coloca, na verdade, fala querubins, então provavelmente é mais de 2 aí, né? Ou 2 ou mais, né? Colocou querubins para poder cercar, né, o jardim, para que eles não voltassem para lá, certo? E nisso nós entendemos que então esse jardim aí era de uma natureza diferenciada, né? Por isso que eles viviam ali sem maldade, sem nenhum tipo de malícia e tudo mais. Por quê? Porque a natureza deles ali era revestida por algo, por uma glória, né? Eles eram revestidos ali por uma glória. E aí depois eles perdem isso e vêm para essa terra aonde eles vão lavrar, onde eles vão sofrer, onde eles vão ter esse outro tipo de vida. Mas no capítulo 3 a gente vê que a serpente, que é identificada como o diabo, ele faz essa forma, né? Ele faz isso e acaba usando uma serpente para poder se aproximar de Eva, né? Ele usa como se fosse um fantoche, né? Fala pela serpente e acaba enganando. E lembrando, irmãos, que o pecado de Adão e Eva não foi relação sexual, tá, irmãos? Sei que tem muita gente que acredita nisso, mas não foi. O pecado, ele foi a desobediência. Então, é isso que foi, né? Foi a desobediência de Adão e Eva. Ou seja, Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. Isso foi o pecado. A palavra pecado na Bíblia, irmãos, ela significa errar o alvo, né? Então, significa errar o alvo. É mais ou menos alguém que está com arco e flecha e ele erra o alvo. Então,
a palavra pecado na Bíblia, ela significa isso, errar o alvo. E qual que é o alvo? O alvo é obedecer a Deus. Quando nós desobedecemos, é um pecado, certo? Então constitui um pecado quando desobedecemos algo que Deus falou para não fazer, para não se aproximar, para não agir daquela forma, é um pecado, certo? E aí existem os pecados de diversas naturezas que temos, né? Aí temos o pecado sexual, o pecado moral, daí temos o pecado, pecados que influenciam os outros, né? Como por exemplo o roubo vai influenciar o outro, e existem os pecados que nós pecamos contra nós mesmos, né? Esses tipos de pecados que existem aí, tá? Vamos, alguém ficou alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta até aí, né? Sobre todo esse resumo aí. Estão todos em paz por enquanto? Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mãozinha, tá bom, irmãos? Depois nós entramos aí. Lembrando, irmãos, lembra que lá no Encontro Bíblico, quando nós estudamos o capítulo 3 de Gênesis, o 2 e o 3, né? Se eu não me engano, acho que a gente estudou junto. Quando nós estudamos, nós vimos a disposição dos rios. Os rios ali, como que eles cortavam o Éden, né? E aí nós vimos que ele forma como se fosse uma cruz, né? O rio, né? E aí nós podemos fazer essa referência do rio, que é uma referência ao Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é o rio, ele é a fonte de água, ele é a água da vida, né? Então, bem dizer assim, é uma referência profética de Jesus, que está no centro do Éden, né? Jesus, ele é a fonte das águas, né? E simboliza aí o nosso relacionamento com Deus, né? Quando nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus, né? Quando nós temos essa amizade com Ele, Ele é a própria fonte de água que nos nutre, né? Que mata a nossa sede espiritual, né? Só para poder lembrar os irmãos o que nós estudamos no capítulo 3. O capítulo 4, irmãos, lembra quando nós estudamos o capítulo 4, falando de Caim e Abel, né? Todos nós conhecemos essa história. Então, Caim matou Abel por causa de uma inveja, né? Por causa de algo terrível. E, querendo ou não, irmãos, infelizmente, ainda no nosso meio, nós temos vamos dizer assim, o mesmo espírito de Caim nós temos no nosso meio, né, irmãos? Infelizmente, ainda nós temos essa inveja, essa coisa de querer acabar com o outro, né? E mesmo dentro da igreja, porque, veja, Caim e Abel, eles estavam indo oferecer uma dádiva para Deus, oferecer um sacrifício para Deus. E é nesse contexto que um irmão mata o outro, né? E então não dá para a gente poder se assustar quando a gente vê um irmão, mesmo dentro da igreja, querendo engolir o outro, né? Então, infelizmente, irmãos, o espírito de Abel ainda ronda o nosso meio, né? E às vezes, mesmo num contexto de culto, num contexto de uma oração, num contexto espiritual, você vê que parece que é um querendo pegar o outro, e o diabo usa isso como arma, né? Para poder acabar com a comunhão dos irmãos, né? E aí, irmãos, muitos se perguntam, e a gente respondeu, né? Muitos se perguntam, mas por que Caim, ele não foi aceito por Deus, e por que Abel foi aceito? E aí nós temos as perguntas respondidas no próprio texto, né? Onde a Bíblia ela vai falar que, primeiramente, Deus ele olha o coração. Então, o coração de Abel estava puro.
O coração de Caim estava cheio de rancor, amargura e inveja, né? E outra coisa também, Abel, ele deu o seu melhor, né? Abel, ele deu o seu melhor. Agora, Caim, ele simplesmente, a Bíblia vai falar que ele trouxe ali a sua oferta, né? Trouxe do fruto da terra, né? Quando a gente analisa isso lá no hebraico, mostra que provavelmente Caim pegou ali qualquer coisa e levou, né? E já Abel, a forma que o texto vai falar, fala assim, ali no versículo 4, né? Capítulo 4, versículo 4, fala assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, ou seja, ele trouxe o melhor para Deus. Já Caim não, pegou qualquer fruto lá, provavelmente enfiou num cesto, alguma coisa lá e levou para o Senhor, né, para oferecer para o Senhor lá, né? Então isso mostra também que além da atitude do nosso coração, né, ainda é aquilo que nós oferecemos. O que nós oferecemos para Deus? Será que nós oferecemos para Deus apenas aquilo que sobra? Será que nós oferecemos para Deus apenas aquilo que hoje eu não estou fazendo nada, então vou para a igreja, né? Ou chega no culto e você nem presta atenção no que você está cantando, né? Muitos falam assim, eu já ouvi gente falar assim, mas vai na igreja, mas essa irmandade só quer cantar, só canta, é 3 hinos, depois mais um hino, depois mais um hino. Irmãos, o nosso fruto do nosso lábio, o louvor é o fruto do nosso lábio. É aquilo que nós expressamos para Deus. E infelizmente, irmãos, nos cultos, eu não sei nas regiões dos irmãos, mas eu vejo aqui na minha região, eu vejo que nos cultos perdeu-se a sacralidade, perdeu-se a forma de tratar as coisas de Deus como santa. E aí, no momento de louvor e adoração, que é o momento do hino, né? O momento do hino você vê todo mundo levantando, né? Não estando nem aí, conversando, ou pega o inário e nem canta, fica só olhando, ou fica mexendo no celular, ou vai pro banheiro e fica lá papiando. Então, irmãos, pra gente ver que tudo isso o Senhor não recebe. O louvor mesmo o Senhor recebe de coração. Quando nós sentamos ali, separamos um tempo para o Senhor, sentamos ali na igreja para cantar para Deus, né? É o fruto do nosso lábio. Será que nós estamos parecendo quem? Caim, que levou qualquer coisa, ou parecendo Abel? Né? Então essa é uma reflexão muito boa para a gente fazer, irmãos. Porque, veja, os hinos no culto, ele é a forma de nós louvarmos a Deus. E o que é um louvor? Louvor é um elogio que nós fazemos a Deus. Veja que os nossos hinos, por isso, irmãos, eu sei que tem muitos irmãos aqui que vão gostar, né? Eu vou falar isso aí com a liberdade, né, que eu tenho com os irmãos aí. É por isso que o hino, pega o hino do inário. O hino do inário, ele vai cantar para Deus. Ele vai louvar a Deus. Ele vai elogiar a Deus. E não elogiar o homem. Então entende a diferença? O irmão é livre, a irmã é livre para escutar qualquer música, pode ser gospel ou até o hino avulso, que a turma chama. Mas veja bem a letra. Será que a letra está louvando a Deus ou está louvando você? Porque existe essa diferença, né? Um hino, para ser hino mesmo, para chegar até Deus, ele tem que louvar a Deus, os feitos de Deus, e não louvar o homem. Louvar o homem como você chorou, você vai ter a vitória, você é isso, você é aquilo. Aí temos lá os gospel lá, você é a imagem lá do Senhor, você não sei o que, entendeu?
esse tipo de música, esse tipo de composição não louva a Deus, né? Não louva. Pode louvar, pode ser bonito, pode, mas não louva. Agora pega o hino do inário, né? Ou até outros hinos por aí, né? Alguns outros. A gente tem que prestar atenção até no que a gente canta, irmãos, né? Até no que a gente canta. Por quê? Um momento de louvor e adoração, temos que ser como Abel, oferecer a Deus o nosso melhor. Então, para Deus receber o nosso louvor, ele tem que ser de coração, temos que fazer de coração, temos que louvar ao Senhor de coração, para parecer Abel, copiar Abel, né? Temos que louvar o Senhor. A disposição do nosso coração também não pode ser fazer para se aparecer ou fazer para mostrar para o outro. Não, também não pode. Ou chegar no culto cheio de inveja de um e de outro. Também não, Deus não recebe. Não recebeu de Caim, né? Então temos que dar o nosso melhor, né, irmãos? A gente tem que melhorar sim. Na presença de Deus a gente tem que melhorar, né? Vamos lá, depois tivemos o homicídio. Aí muitos se perguntam, mas como que Caim casou se só tinha Caim e Abel? Aí nós temos na própria Bíblia, nós temos a resposta de que Adão, ele teve filhos e filhas. Então, é que a Bíblia ela vai pegar uma parte e vai detalhar, né? Não detalha lá o nome das filhas, outras coisas que aconteceram com outras filhas e outros filhos, né? De Adão e Eva. Então, provavelmente, Caim se casou com uma de suas irmãs, ou até pode ser uma de suas sobrinhas, né? Não sabemos, mas provavelmente uma de suas irmãs. Ah, mas irmão, isso era pecado e tudo mais. Então, irmãos, é que naquela época, para poder ter a propagação, se casavam com parentes, né? Então, foi desse jeito, Deus permitiu dessa forma, né? Hoje em dia já não, depois o Senhor Jesus veio também, né? Se não é mais dessa forma aí, tá? Capítulo 5, depois nós vimos sobre uma genealogia, né? Lembra que nós vimos a genealogia ali, e essa genealogia ela vai mostrar todas as pessoas que viveram descendentes de Adão e Eva, né? Depois disso, a população cresceu, né? A população cresce e tudo mais. E aí acontece a corrupção geral, né? Lembra que nós vimos sobre as pessoas ficarem muito más. E nesse meio termo, nós temos aí, depois os irmãos que tiverem mais dúvidas sobre isso, temos lá no canal do YouTube, Encontro Bíblico CCB, os irmãos podem assistir a aula inteira do capítulo 6 de Gênesis, tá? Aí, nós vimos que aconteceu o quê? Houve os filhos de Deus quiseram ter relações com as filhas dos homens. E aí nós vimos, né, quando nós estudamos o capítulo 6, que existem duas visões aí, né? Existem aqueles que acham que filhos de Deus são os descendentes de Sete, né? E os filhos dos homens são os descendentes de Caim, que se juntaram e tiveram filhos aí. E existe a visão, que é uma visão mais clássica, e é uma visão que até os próprios judeus possuem, e o Novo Testamento também corrobora, né? Que é a que anjos, né? Seres celestiais desceram e de alguma forma tiveram filhos aí, tomaram corpos humanos, de alguma forma a gente não tem muita informação, e tiveram filhos aí, mexeram no genoma humano, mexeram no DNA humano lá, e aí aconteceu que tiveram filhos gigantes, né? E esses aí a Bíblia chama de Nefilim, né? E aí o apóstolo Pedro vai falar, né, sobre isso, que esses anjos fizeram isso e foram expulsos
do céu e estão presos em cadeias de escuridão, né? Esses anjos em específico, né? Esses anjos em específico fizeram isso e estão presos no abismo lá, né? E aí o apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Tem outra interpretação, né, que fala que não é bem isso e tudo mais, mas lá, quando nós estudamos o capítulo 6, os irmãos podem procurar lá no canal, né, Encontro Bíblico CCB, podem procurar lá que os irmãos vão ver bem detalhadamente. Eu trouxe essas duas posições aí, tá bom? Aí nós temos Noé, né? Noé aparece nesse cenário em que todo mundo está corrompido, todo mundo está querendo agir com violência, com maldade, com imoralidade. E aí, Noé, ele é um homem que teme a Deus. E Deus fala com Noé e pede para que Noé construa uma arca, né? Quando nós estudamos aí sobre a arca, nós vimos a arca como ela era enorme, né? A arca, ela era mais ou menos, irmãos, mais ou menos ela era o tamanho de dois campos de futebol. Então era muito gigante mesmo, né? Nós estudamos detalhadamente, os irmãos podem ter acesso lá à aula que nós estudamos. Aí depois tem a história que todos nós conhecemos sobre o dilúvio, como foi construída a arca, veio o dilúvio, né? Foi salvo Noé e sua família, e os animais que foram salvos, preservados, eles saíram da arca. E quando eles saem da arca, né, Noé, lá no capítulo 9, Noé vai cometer um erro. Ele vai fazer lá uma bebida alcoólica e acaba bebendo todas, chapou o coco, como diz a turma, né? E aí acabou fazendo algo, ficou peladão lá. E os filhos, um dos filhos viu e começou a caçoar e tudo mais, perdeu o respeito pelo pai. E aí 2 filhos vão lá e cobrem a Noé, né? Cobrem a Noé. Quando Noé fica sabendo que aconteceu isso, ele amaldiçoa esse filho e a descendência dele, né? O filho que era Cã, ou Cão, né? Dependendo da tradução. E a sua descendência, que era o seu filho, que era Canaã, né? E aí a gente vai entender o porquê que depois criou-se essa disputa, né? Entre aqueles descendentes de Sem e os descendentes de Canaã, que foram amaldiçoados aí, que foram morar para outras terras, né? Que aí se distanciaram da adoração de Deus. E aí começaram a adorar outras coisas, adorar animais, adorar outros deuses, outras criações humanas aí, né? Até aí tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Os irmãos tiverem, podem levantar a mãozinha aí. Depois nós entramos no capítulo 10, né? E no capítulo 11, onde nós vemos também a descendência de Noé, né? Toda a sua descendência. E depois do capítulo 11, irmãos, nós vemos sobre a Torre de Babel. Então, era uma torre. Nimrod era um homem que ele queria assumir o controle de tudo. Deus tinha mandado eles se dispersarem e povoar a terra, mas não. Eles desobedeceram mais uma vez a Deus e quiseram ficar ali juntos, né? Fazer uma cidade, e aí construíram aquela torre para poder se autoproclamar como Deus, né? Eles queriam ser adorados, Nimrod queria ser adorado e tudo mais. E a sua mãe, a história conta, né, que ele se casou com a sua mãe, né? Nimrod se casa com a própria mãe, tem filho com a própria mãe, né? E a mãe dele, chamada Semiramis, quando Nimrod morre, ela fala que o filho dela era a reencarnação ali de Nimrod. E aí começa toda uma adoração, né? Uma adoração para Semiramis e uma adoração para ele, né? E aí nós vimos aí na história que ela era chamada de Rainha do Céu, né? E o jeito que eles faziam a escultura dela, ela era uma mulher, né, com uma criança no colo, né?
E aí, pra gente ver, né, irmãos? Aí alguns vão falar, mas a Maria também, ela teve um filho, né? Mas, irmãos, veja como que o diabo é, como que ele age. O diabo sabia que lá em Gênesis 3,15, Deus falou o quê? Falou, olha, eu vou colocar inimizade entre a serpente e entre a mulher. E a mulher, ela vai ter um filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a primeira profecia da Bíblia. Gênesis 3,15. Aí, irmãos, essa profecia aí, o diabo sabia dessa profecia. Então ele sabia que um dia uma mulher teria um filho e esse filho ia ser tão poderoso ao ponto de ele, e também ia ser um ser, não era só uma pessoa carnal, ele teria que vir do céu, teria que ser espiritual também, né, e divino, e ele iria vir e ia esmagar a cabeça do diabo, certo? Ou seja, ia acabar com os feitos do diabo. E ele sabia disso. Então o que ele fez? Ele começou a perverter essa doutrina, né? E é por isso que nós vamos ver, irmãos, em todas as culturas, por exemplo, cultura egípcia, nós vamos ver uma mulher carregando uma criança e falando que essa criança era vinda de Deus. Vamos ver lá os sumérios também, vamos ver na Babilônia também, né? Mas por que o diabo faria isso? Para que quando chegasse o verdadeiro, as pessoas não acreditassem, né? Sabe aquela coisa? A pessoa falsifica tanta nota de 20 reais que quando você pega uma nota de 20 você fica desconfiado, né? Mais ou menos isso que o diabo quis fazer. Porque para quando Jesus viesse, poucos acreditassem nele, né? Poucos crescem nele, né? Então, veja que a artimanha do diabo como que é, né? E o diabo sempre quis acabar com a linhagem, porque ele tinha medo de quem viria da linhagem. Veja que ele corrompeu a raça humana, né? Ele corrompe a raça humana antes do dilúvio, mas Deus preserva a linhagem ali de Noé, né? Ele queria acabar com a raça humana, porque se ele acabasse, não tivesse ninguém ali da mesma linhagem, ninguém puro e tudo mais, acabaria que a descendência de Jesus não poderia vir, né? E veja, irmãos, que Jesus ele teria que vir da descendência de Sete, né? Ele viria da descendência de Sete. E depois ele teria que vir da descendência de Noé. E, em consequência, depois da descendência de Abraão, até chegar à descendência de Davi, né? Porque a profecia teria que se cumprir. Entende, irmãos? Então, veja como que foi feito tudo isso. Até o fato de os anjos vierem corromper a raça humana, veja que esses demônios aí que fizeram, eles queriam o quê? Corromper a linhagem do Messias, né? Para que o Messias não viesse. Tanto que o Senhor cumpriu, porque Jesus veio justamente na linhagem que foi profetizado na Bíblia, né? Tanto é que quando os demônios encontravam Jesus, eles ficavam, tu filho de Davi, né? Ou seja, descendente de Davi. Eles mesmos reconheciam que se cumpriu, né, a profecia. Então, depois de tudo isso, vamos entrar na história de Abraão, né? A história de Abraão nós conhecemos bem, né? Abraão saiu de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. O Senhor encontra com Abraão. Abraão vinha de uma família idólatra, uma família que não queria saber nada com nada, né? E Abraão, o Senhor faz um chamado, chama Abraão para poder seguir o Senhor, né? Abraão estava numa cidade bem moderna para aquela época, uma cidade bem estruturada. Abraão era bem de vida, mas o Senhor falou para ele: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão foi,
Ele confiou, mesmo a sua família não adorando o Senhor. Seu pai era um idólatra, seu pai adorava outros deuses e tudo mais, mas ele foi, pegou a sua família, os seus empregados e foi. E não sabia, foi para o deserto, né? E Abraão, ele é um marco, porque ele é o homem que ele teve fé, né? Ele era o homem que teve fé. E ele não tinha filho, porque a sua esposa não podia ter filhos. E ele passou muito tempo, e o Senhor prometeu para ele filhos, né? E aí toda essa história nós conhecemos, né? Que o Senhor prometeu para ele um filho, só que o ser humano sempre quer dar um jeitinho para tudo, né? A mulher dele não gerava. Um dia ela quis dar o seu jeito. Não, tudo bem, a palavra de Deus me prometeu, mas eu acho que eu vou dar uma ajudinha. Aí ela foi dar uma ajudinha para Deus, coisa que não precisava. E ofereceu a sua serva, né, para que Abraão tivesse relação com ela e ela tivesse um filho. E aí, Abraão topou, teve um filho com Agar, né? Depois Sara se arrepende, né, de ter feito isso, porque aí depois a Agar achava que ela estava por cima da sua patroa, né? Começou lá e aí ela passava e a patroa virou a cara para ela e virou uma confusão a casa de Abraão, né? Abraão, quando nasceu o filho, Abraão virou aquele pai babão, né? Imagine, queria tanto um filho, nasceu o seu filho, que era Ismael, filho da serva. E aí foi que Sara ficou muito brava. Aí ela ficou brava, aí começou a tratar muito mal a sua serva e virou aquela guerra e tudo mais. E um dia o Senhor manda, né, outra profecia falando que Sara ia ter filho, sim. E aí o Senhor vem e aparece para Abraão, né, em forma humana, aí, em forma de um varão. O próprio Senhor Jesus aparece lá e fala com Abraão. E quando ele fala que ela vai ter, né, ela começa a dar risada. Imagine, até parece que eu vou ter filho, olha, eu já tô velha, né? E aí o Senhor repreende ela e fala: olha, você vai ter, você riu, mas você vai ter sim, né? Tanto é que depois o nome do filho é Isaac, que significa Isaac, a palavra Isaac significa risada ou risadinha, né? O nome Isaac significa isso. E aí, depois de muito tempo, Sara realmente fica grávida e tem filho. E aí numa dessas, num dos aniversários de Isaac e tudo mais, Ismael está lá, já é adolescente, tira sarro do irmão, né? Tira sarro do irmão. E quem já teve irmão, quem tem irmão, é natural, né? Um irmão tirando sarro do outro, mas Sara se doeu. Não, imagina, ele tá tirando sarro do meu filhinho. Eu não posso admitir isso. Vou expulsar a serva daqui. Abraão, eu não quero mais saber dela. Abraão acabou agindo da forma que Sara queria, expulsou Agar. Agar foi para o deserto sem nada, sem o suprimento grande, porque ela foi só com água e um pão. Imagine, acabou rapidinho. Eles não tinham carro, não tinha nada, então andava muitos quilômetros. Até que chegou um ponto em que o filho de Agar começou a querer morrer, né? E isso nós já estamos lá no capítulo 15 já, né? E 15 e 16 já estamos aí. Depois ela chega nesse deserto e Agar, ela sai de perto do filho porque ela vê o filho agonizando porque vai morrer, né? E aí o filho começa a fazer uma oração. E nessa oração Ismael
ora ao Senhor e fala para o Senhor, né? Então, eu imagino assim, irmãos, que ele se sentiu culpado, né? Porque imagine, por uma brincadeira dele, ele foi expulso. E a mãe dele ali sofrendo também. E aí, nessa oração, o Senhor responde Ismael. E o Senhor responde e aparece um anjo. E esse anjo, que é um mensageiro, na verdade, né? Ele é uma representação do próprio Deus, né? E ele aparece dessa forma, essa representação divina aparece para eles e faz uma promessa, que eles iriam, que Ismael ia ter uma grande nação. E de fato, realmente o Senhor abençoou Ismael e Ismael se tornou uma grande nação, né? E daí nós vemos hoje em dia, irmãos, reflexos dessa história, nós vemos até o dia de hoje. É por causa dessa atitude de Sara que hoje está essa guerra, que ainda tem essa guerra. Muçulmanos contra judeus, ou seja, os descendentes lá, os árabes, né? Não, de fato, os árabes, descendentes de Ismael, né? E os descendentes de Isaac, que são ali a parte dos judeus. E aí você vê essa guerra até o dia de hoje. Se você vai para a Terra Santa lá, para Jerusalém, para Israel, você vê essa briga ainda entre um e o outro, né? Um fala, não, o filho da promessa é Ismael, ele é o primogênito. E aí os judeus falam, não, é Isaac, porque é Isaac que era de Sara, né? E toda aquela coisa lá, que existe uma briga até o dia de hoje. Ou seja, olha para a gente ver, né? Uma atitude impensada de Sara vem até os nossos dias. Até aí, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem. Todos em paz? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí, tá? E aí depois, nesse meio termo, nós temos um sobrinho de Abraão que se chama Ló, né? Esse sobrinho de Abraão, ele começa a ver o tio prosperar e ele também tem os seus rebanhos, e aí começa uma brigaiada entre um rebanho e outro, entre um e outro, e aí Abraão fala para ele, não, ó, pode escolher a região que você vai ficar e eu escolho a minha região, tá? Logicamente Ló foi muito espertão, foi e quis escolher uma região muito boa, e deixou a pior região ali para Abraão. Mas mesmo assim, o Senhor abençoou Abraão, né? E Ló foi para uma região onde tinha muita tecnologia para a época, né? Muita tecnologia para a época, uma cidade muito rica também para a época. Só que essa cidade não tinha nem um pouco de temor de Deus, né? E essa cidade era a região ali de umas cidades que se chamavam Sodoma e Gomorra, né? Existiam outras cidades ali ao redor, mas as que se destacavam, eram maiores, eram Sodoma e Gomorra. E lá, irmãos, existia homens que eram contrário à natureza, né? Ou eram ali homossexuais, né? Vamos dizer assim. Eles eram homossexuais e aí Ló estava lá nessa cidade. E aí Deus manda, né, os seus anjos para poder avisar Ló. Quando ele manda para avisar Ló e fala assim, olha, devido a essa imoralidade eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E os anjos chegam e os homens da cidade querem aquele homem, porque viram aqueles homens bonitões e tudo mais e querem eles para ter relações. Ló na hora fica assustado, não, por favor, não faça isso com eles são os meus hóspedes aí, não façam isso. E aí, no momento em que Ló está lá tentando apaziguar aquela turba, os anjos vão e cegam todos eles, né? Cegam todos eles. Aí fala para Ló, ó, pega toda a sua família e vamos sumir daqui, porque o Senhor vai mandar fogo do céu. E aí eles vão, se juntam lá toda a família
E os anjos falam: não olhe para trás, né? Porque não é para olhar para trás, só siga para frente. E aí a mulher de Ló, ela olha para trás. E aí nós vimos, né, quando nós estudamos lá Gênesis capítulo 19, nós vimos como foi mais ou menos. Tem alguma explicação mais científica para isso, né? Porque numa destruição de fogo e enxofre, né? Tem sim substâncias que vêm e recobre a pele da pessoa e realmente, devido à região ali do Mar Morto, que tem muito sal, né? Ela se tornou ali uma coluna de sal, né? Ou seja, sal junto com o fogo, com a quentura, com o enxofre, cobriu aquela mulher enquanto eles corriam para fugir daquela destruição lá, né? E aí depois acontece coisas aí nesse meio, que as filhas dele não querem ficar sem descendentes e acabam embriagando o pai. E aí é um capítulo difícil da Bíblia, né? Mas, como nós vimos, a Bíblia não passa pano para ninguém. A Bíblia vai falar os defeitos, vai falar os erros de todos, vai falar a vida como ela é, né? E acaba que as filhas têm filhos com o próprio pai. Foi uma aberração na época, né? E aí a Bíblia depois vai falar de novo sobre a vida de Abraão, né? Então vai falar a vida de Abraão. E aí vai falar sobre Abraão, vai criar Isaac, porque Isaac já nasceu, vai criar Isaac. E Isaac se torna ali o xodó da família. E chega um dia, né, que o amor de Abraão está tanto pelo filho, e o Senhor faz uma prova com Abraão, né? E essa prova de Abraão é uma prova que nós conhecemos bem, né? O Senhor pede para que Abraão ofereça o seu próprio filho. E ali a fé de Abraão, ela foi testada. E quando essa fé de Abraão ela foi testada, Abraão ele sobe com o filho no Monte Moriá, e a hora que ele vai, né, ele coloca a madeira no ombro do filho, para o filho subir com a madeira no monte. Chegando lá, quando ele vai oferecer o filho, né, o filho pergunta: mas pai, aqui tem, a gente tem aqui a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, tem isso e aquilo, e cadê a vítima que vai ser oferecida? E aí Abraão fala, né? O Senhor proverá o cordeiro, né? Deus proverá o cordeiro. E aí, essa fala de Abraão, ela é uma profecia. É uma profecia, e de fato, o Senhor proveu o cordeiro para a humanidade, né? O cordeiro de Deus. Ou seja, Cristo é o cordeiro de Deus que o Senhor mesmo, Deus mesmo, proveu para a humanidade, né? E aí nós vemos muitos paralelos da vida, tanto de Isaac, né, com a vida de Jesus, né? Jesus, quando foi se oferecer, o próprio Pai oferece Jesus, né? E o próprio Jesus também se dispõe a se oferecer. E quando o Senhor Jesus vai subir para o Monte do Calvário, né, a mesma forma, Isaac também subiu para o monte para ser oferecido. E da mesma forma que Jesus subiu com a madeira daquele ia ser executado no seu ombro, Isaac também subiu, né, com a madeira daquele ia ser executado também, né? Ele ia ser imolado ali, né? E nós vemos muito paralelo. E quando Abraão vai oferecer Isaac, o Senhor aparece e fala que não é para ele oferecer. E aí nós vemos que o Senhor realmente provê um cordeiro que está ali, e o Senhor providencia isso, e Abraão oferece no lugar de Isaac. E isso é importante para nós, irmãos, porque isso mostra
né? É uma profecia de que mostra de que alguém iria morrer no nosso lugar. Da mesma forma que aquele cordeiro morreu no lugar de Isaac, Jesus morre no nosso lugar, né? Então é isso que significa redenção, né? É isso que significa chamar Cristo de Redentor ou chamar Cristo de Salvador, né? O que significa chamar Cristo que é o nosso Salvador, o nosso Redentor? É isso. Significa que Cristo, ele morreu no nosso lugar. Quem era para ter a condenação éramos nós. Mas Cristo morreu no nosso lugar para que nós, que aceitamos o Senhor, possamos habitar no céu. Possamos entrar para a vida eterna, né? Merecimento não temos, mas o Senhor, ele nos fez esses pelos méritos dele. E aí lembra que nós explicamos lá sobre resgate. O que é resgate, né? Vamos supor que o irmão ou a irmã foi raptado num sequestro relâmpago aí. E aí as pessoas que te raptaram pedem um valor. Eu quero um tanto em dinheiro para resgate dessa pessoa. Aí pense bem, você não tem. Vamos fazer um quadro mental aqui. Você que é pai, você que é mãe, vamos supor que o seu filho foi sequestrado. E aí o seu filho foi sequestrado e o bandido chega e fala: olha, eu quero 500 mil reais para poder salvar, para que você salve ele. E aí, irmãos, você não tem esse dinheiro. Aí você pensa: vou vender minha casa, não dá esse valor. Vou vender meu carro, não dá esse valor. Eu não tenho esse dinheiro para poder resgatar o meu filho. E aí, o que eu faço? Aí vamos supor que aparece uma pessoa e fala assim para você: olha, fica tranquilo que eu vou dar esse resgate aí, tá bom? Eu vou dar esse resgate. Você não precisa me devolver esse dinheiro. Eu vou dar esse dinheiro. Aí essa pessoa vai, paga o bandido, dá o resgate, né? E você pega o seu filho de volta. O que foi isso? Foi o resgate do seu filho. Ele pagou. Só que você não tem como pagar de volta. Você não tem como pagar de volta aquele dinheiro. E aí o que você faz? Você fala assim: não, olha, eu quero pagar de alguma forma, não quero que você me... Não, mas é por gratidão, tudo que você me pedir eu faço. E esse sentimento, irmãos, esse sentimento é o mesmo sentimento que nós temos que ter pelo Senhor Jesus. É o mesmo sentimento. Por quê? Irmãos, o Senhor, ele nos deu a salvação. A gente não tem merecimento, a gente não tem como pagar a salvação que o Senhor deu para nós, né? Esse direito de herdar a vida eterna. A gente não tem como pagar. Mas a gratidão que a gente tem para o Senhor, qualquer coisa que o Senhor pedir para a gente faz, né? Ou a gente tem que procurar meios de agradar o Senhor. É o mesmo sentimento de que se alguém pagasse lá o 500 mil para salvar o seu filho. É o mesmo sentimento que nós temos que ter pelo Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus nos resgatou, né? Resgatou a humanidade. A humanidade tinha que ser grata para o Senhor, né? Tinha que viver para o Senhor, né? Servir o Senhor, fazer obras de gratidão ao Senhor, né? E não só da boca para fora, né? Não só falar: eu creio em Jesus e... Não é só palavra, né? Tem que ser atitudes também. E aí nós terminamos aí a vida de Abraão e entramos para a vida de Isaac. Aí Isaac tem lá o encontro com Rebeca. Isaac casa com Rebeca, que o servo de Abraão vai lá até um lugar e fala para o Senhor: olha, Senhor, eu queria que o Senhor iluminasse, que o Senhor confirmasse essa união, e que a mulher que fosse para ser
esposa do filho do meu patrão, que ela venha aqui e ofereça, né, para dar água para os meus camelos aqui e para mim também. E aí aparece Rebeca. E Rebeca é da parentela de Abraão, né? E Rebeca aparece e faz da mesma forma que ele pediu em oração, né? E aí ele leva Rebeca para casar com Isaac. Isaac casa com ela, né? E Rebeca ficou um tempo também sem poder ter filhos, e quando teve, ela teve gêmeos, né? E aí nasceu Esaú e Jacó, né? Esaú nasceu primeiro, foi o primogênito, e Jacó. E aí a gente estudou a história de Jacó, e Jacó a gente viu como Jacó errou bastante, mas a misericórdia de Deus estava com Jacó. E isso eu acho incrível, irmãos. Como Jacó errou. Ele errou, a gente vê assim, falhas de Jacó a todos os capítulos que a gente lê. Só que por que Deus preservou isso? Deus preservou isso para a gente ver também, irmãos, que se a gente lê as páginas da nossa vida, a gente vai ver também, irmãos, que a gente erra a todo momento. E todos os dias a misericórdia de Deus é renovada na nossa vida, né? Então, quando a gente se compara e a gente vê que a gente também não é santo, a gente erra em palavras, em pensamento, em obras, atitudes, a gente, até uma omissão, até você não fazer algo que é o que é esperado do cristão, também é errado, né? Então daí a gente vê a vida de Jacó. Jacó, ele enganou lá, primeiro ele trocou, né, a primogenitura, fez um trato com Esaú, fez Esaú lá, não, Esaú, olha, faz assim, se você está com fome, troca a sua primogenitura, o seu direito de ser o primeiro filho e ter herança nisso e ter importância nisso e naquilo, por esse prato de comida. Esaú, que não estava nem aí para essa posição, né, não quis nem saber, tá bom, vai, fechado, trato fechado, vou trocar. Trocou a primogenitura. Trocou, Jacó ficou como o primogênito. E aí quando foi que o pai dele, ele enganou o pai, né? Pegou lá, Esaú era peludo, ele pegou uma pele de animal, colocou lá no braço, no peito, e aí Isaac foi, estava cego já estava muito idoso, foi e falou, você parece a Jacó, mas o cheiro é de Esaú e a textura é de Esaú. E aí ele enganou o pai deu a bênção para ele da primogenitura, na herança, e aí foi feita aquela confusão na casa deles. E aquela confusão aconteceu que nesse ínterim, Rebeca teve que intervir, né? Porque Esaú queria matar Jacó. E aí falou, olha Jacó, fuja porque seu irmão tá muito bravo e as coisas estão feias aqui. E aí ele fugiu, foi para casa do tio. Quando ele foi para casa do tio, ele chegou lá, se apaixonou por Raquel. E aí o tio, muito espertão, falou, não, você tem que trabalhar 7 anos pela minha filha, tá? Trabalha aí. Tá bom, ele trabalhou 7 anos pela filha, né? Porque tinha que pagar um dote, né? Tinha que dar um valor pro pai em troca da filha, porque o pai ia ficar sem uma pessoa na família, né? E aí também esse dote ia para tecnicamente era para ser o dote e uma parte para a filha também, para a filha ter uma segurança caso o marido morresse ou caso ele largasse dela e tudo isso. Ela tinha um dinheiro para segurança. Mas Labão gostava de enganar todo mundo. Passou 7 anos, ele não liberou Raquel para casar e deu Lia, né? Deu Leia, no caso, a nossa tradução fala Leia, né? Deu Leia para Jacó e falou, não, você vai ter que casar com a mais velha primeiro. Leia, coitada, vivia uma vida assim, de fato, foi empurrada para Jacó,
né, acabou aceitando porque o pai tratava ela de uma forma horrível. E o Labão não era um pai bom, né? Era um pai que tratava os filhos como objeto. E aí Léia acabou casando com Jacó. E Léia, ela foi desprezada também por Jacó, né? Jacó casou, mas depois não tinha o que fazer porque se casava daquela forma, toda coberta, né? Lembra que nos encontros bíblicos a gente mostrou até imagens aí, ela toda coberta, como era a forma, como que era o casamento, né? Era todas aquelas roupas, e era feito, não tinha muita iluminação, não tinha iluminação elétrica, né? Então era tudo meio no escuro. E aí, depois que ele consumou o casamento, não tinha como voltar atrás, e aí ele foi e pediu a Raquel, né? E aí o tio dele falou, olha, então tá bom, eu dou a Raquel, espera passar os dias da festa, a gente faz outra cerimônia, eu dou a Raquel, só que você tem que trabalhar mais 7 anos, tá bom? E aí foi, realmente ele trabalhou. O pai não deu nenhum dote para as meninas, nenhum valorzinho para as meninas, né? Elas, chegou um momento que a hora que terminou Jacó de trabalhar lá, Jacó trabalhou tanto, enriqueceu também, e o Senhor abençoou Jacó. E aí chegou um momento que Labão falou, mas você tá muito abençoado, né? Tá alguma coisa errada. E aí ele fala, não, então tá bom, então vamos fazer a divisão aqui, né? Foi bem para longe com o seu rebanho. E aí Labão falou assim, olha, a hora que nascer tudo branquinha, vai ser minha, nas ovelhas. Que nascer malhada, tudo manchada, né, com pelo de uma cor aqui, uma cor ali, listrada e tudo mais, eu não quero. Porque naquela época, para revender, era mais fácil vender as que tinham uma cor só, né? Até a lã era mais valorizada, né? Do que aquela que tinha várias cores. E aí, Labão fez isso e ele falou, tá bom. E aí começou a nascer muitas ovelhas malhadas. E Jacó ficou com muitas ovelhas para ele. E aí Labão falou, não, então tá bom, então vamos trocar, agora o que nascer de malhada é minha, e o que nascer de branca é sua. E aí, irmãos, aconteceu o contrário, né? Aconteceu o contrário, que foi que começou a nascer um monte de branquinha lá. E aí Labão começou a ficar no prejuízo e tudo mais, e virou aquela confusão toda. Chegou um momento que Jacó falou, não dá mais para ficar morando aqui, eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Jacó foi embora, conversou com as irmãs, com as esposas. As esposas falaram assim, não, realmente, vamos embora, e o nosso pai, ele não é muito bom, nosso pai não deu nenhuma segurança para mim e tudo mais. Raquel, muito esperta, foi lá na tenda do pai e roubou os deuses que o pai tinha. O pai, ele ainda era idólatra. Ele servia Deus, servia os outros deuses. Ele era a casaca, né? Os dois times. Aí ela pegou os deuses, né? E lembra que a gente estudou aqui que esses deuses, esses terafins, que a Bíblia chama, né? Esses terafins, eles eram também uma segurança de herança, né? Quando morria alguém, se você tivesse o ídolo lá, você, como não tinha cartório, essas coisas, você mostrava o ídolo que era da pessoa e falava, olha, eu tenho aqui o título de propriedade, então eu tenho o direito de herança. E aí ela pegou não para adorar, né? Mas ela pegou para ter isso, né? Quando o pai chega, e aí Jacó e as esposas e todos os servos vão embora e eles estão no meio do caminho. Quando Labão vê que foi roubado aquilo, Labão entra em desespero. Não, vamos atrás deles. Foram eles que roubaram, eu tenho certeza que foram eles. Só que Raquel não contou nada para Jacó, né? Quando ele chega e fala para Jacó, vocês roubaram, Jacó não está sabendo de nada. Jacó falou, não, imagine que eu ia fazer isso, ninguém da minha casa fez isso. E Raquel quietinha lá, né? E aí ele foi, vasculha, não encontra. Quando ele chega perto de Raquel, Raquel escondeu lá e sentou lá onde ela escondeu.
E aí Labão chega e fala assim: e o que aconteceu? E aí ela fala assim: não, é que eu tô menstruada, né? Eu não posso levantar e tudo mais. E aí o pai respeita e acaba que quando Jacó, daí Labão vai embora, e aí Jacó vê que realmente Raquel enganou ele. E aí começa o momento em que as pessoas começam a enganar Jacó, né? Jacó enganou lá atrás. Por isso que eu falo, irmãos, não adianta. O que você faz, um dia o Senhor permite que a mesma coisa que você fez venha, né? Para você ver também como é, né? E aí Jacó começou a ser enganado. E Jacó foi enganado assim, depois foi enganado pelos filhos, e depois foi enganado pela filha, e aí começou todos os problemas na família que a gente estudou aqui, né? E aí Jacó, nesse meio, o Senhor aparece para ele, o Senhor faz uma promessa para ele, só que Jacó ainda tem muitos defeitos e precisa bastante de conversão, né? E a sua família toda, ele não age, ele não tem pulso firme. Jacó passou por umas poucas e boas, né? E aí acontece que a família de Jacó está andando rumo a algum lugar. Chega os empregados e falam: você não acredita, Jacó, você não acredita, Esaú, seu irmão, tá vindo aí ao seu encontro. Aí Jacó, ele entra em desespero. Agora que eu vou morrer mesmo. Agora meu irmão tá com muita raiva de mim, ele vai me matar. E o empregado fala assim: você não acredita, ele tá com 400 homens, ele vai matar todo mundo. E aí Jacó covardemente vai, fica atrás de todo mundo, coloca todo mundo na frente, coloca a Leia, coitada da Leia, e os filhos da Leia, ele coloca bem na frente. E aí, pra você ver a vida de Leia também, coitada, né? A vida dela que ela levou, né? Que ela seja uma bem-aventurada no céu, né? Porque aqui na terra, coitadinha, sofreu. E aí, irmãos, a gente vê Jacó, essas coisas que Jacó fazia, como que era falha do caráter de Jacó, né? Aí depois Jacó fica nervoso, daí lembra de orar para Deus, pede para o Senhor proteger e tudo mais, e aquela coisa, e aí covardemente ele manda toda a família e fica lá. Fica lá no Val de Jaboque, manda todo mundo atravessar o riozinho e ele fica lá. Quando chega, irmãos, o Senhor tem que dar um empurrãozinho no Jacó também, né? O Senhor aparece para ele num formato de mensageiro, né? E ele luta. E aí, né, o cabeçalho da Bíblia ela fala que Jacó lutou contra o anjo, mas depois Jacó fala que não, que ele lutou contra Deus, né? E aí aparece essa luta de Jacó, e aí o Senhor pega na coxa de Jacó, deixa Jacó mancando e fala para Jacó que vai mudar o nome dele. Ou seja, Jacó se converte ou se converte. E Jacó segue o rumo, enfrenta a situação, e quando ele chega lá, Esaú recebe ele muito bem, com um abraço, os dois choram, se emocionam, e Jacó não era nada daquilo, e Jacó começa a mudar. Depois disso ele começa a mudar, irmãos. E aí começa a mudar o jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele trata os filhos, aí o jeito que ele trata até os animais, irmãos. Aí chega um momento que eles chegam na cidade de... deixa eu ver aqui, na cidade de... que nós estudamos na semana retrasada, umas 3 semanas... na cidade de Siquém, irmãos. Daí eles chegam na cidade de Siquém. Pense, Jacó faz até uma cabaninha até para os animais. Ele tá começando a mudar. Ele tá começando a tratar todo mundo bem. E nesse ínterim, nesse meio termo, acontece, irmãos, que a filha dele começa a sair com as mulheres lá da cidade,
começa a ter más companhias e acontece que ela é estuprada por uma pessoa lá da cidade de Siquém. E esse acontecimento foi horrível na vida de Jacó. Aí os filhos de Jacó vão lá e tentam convencer o rapaz e o pai dele, que era governante da cidade, e falar: se você quiser casar com a nossa irmã, vocês vão ter que circuncidar, né? Quando eles topam fazer a cirurgia da circuncisão, todo varão da cidade faz. E quando eles estão sentindo muita dor, porque eles estavam debilitados, né? Aí o que acontece? Os filhos de Jacó entram lá na cidade e matam todos os homens da cidade. Aí Jacó fica transtornado. E acontece tudo isso. Aí, depois disso, irmãos, a vida de Jacó foi de dores e aflição, né? E aí acontece que Raquel, a sua filha, a sua esposa, tem um filho, que é Benjamim, e ela morre no parto, né? E aí começam as aflições de Jacó. E depois disso, nós vamos entrar na vida de José, que é o que nós estávamos estudando semana passada, né? A vida de José. E aí nós vimos como que a vida de José, ela é um prenúncio do que vai acontecer com Jesus, né? Da mesma forma que José foi odiado pelos irmãos, da mesma forma Jesus também, odiados pelas pessoas do seu próprio sangue, né? Pelos judeus ali, que queriam a morte dele também, da mesma forma que José. José, ele foi o amado do Pai, da mesma forma que Jesus, ele é o amado do Pai também, né? E nós vemos como José, ele é aquele que vai sofrer a injustiça, da mesma forma que Jesus sofreu a injustiça mesmo sendo justo, né? E aí nós finalizamos a nossa revisão aqui e vamos jogar o capítulo 38 para a semana que vem, tá, irmãos? Senão não vai dar tempo. Recapitulamos aí 38 capítulos que nós estudamos, fizemos a revisão. Os irmãos que não estavam acompanhando, né, já puderam ter um panorama aí do que nós estudamos todos esses capítulos aí, tá? E aí na semana que vem, irmãos, nós vamos estudar sobre Judá e Tamar, tá? Aconteceu algo bem chato na vida também dos filhos ali de Jacó, né? Os filhos enganavam o pai. Um dos filhos acabou até tendo relações com a própria esposa do pai. E depois nós temos aqui Judá também, que era o segundo mais velho, se eu não me engano. Também fez coisas assim horríveis. E aí a gente vê, né, irmãos, que mesmo na família de servos de Deus existem coisas que acontecem que fogem do controle, né? E aconteceu isso, e a Bíblia não vai a Bíblia não vai jogar fora Jacó, né? Então nós finalizamos aqui com esse pensamento, né, irmãos? Se na sua família tem erros, tem acertos, se na sua família tem coisas, tem confusões, tem coisas que você se desagrada, tem coisas que você olha, você fala, não podia ter acontecido isso. Se acontece isso, né, na sua família, pode ter certeza que o Senhor sabe das coisas, né? E o Senhor, nem por isso o Senhor vai jogar a sua família fora. Nem por isso o Senhor vai jogar você fora. Vai descartar você como servo de Deus. Não. Então a misericórdia de Deus na vida desses servos de Deus aqui de Gênesis, a gente vê como a misericórdia de Deus estava atuante, né? E na nossa vida também, irmãos. A misericórdia de Deus, ela vai se renovando, e a misericórdia de Deus, ela vai nos dando oportunidades de melhorar como servos de Deus, né? Que nós sejamos melhores
hoje do que nós fomos ontem e melhores amanhã do que nós fomos hoje, né? Nós temos que querer acertar todos os dias, né? E é assim nós finalizamos, e na semana que vem vamos para o capítulo 38, tá, irmãos? Judá, ele fez algo com Tamar que é algo assim até vergonhoso, um homem fazer isso, mas Tamar também, ela não teve escolha, né? Tamar, ela não teve escolha, Tamar, ela teve que ter essa atitude, ou era essa atitude ou ela ia virar uma mendiga, né? Lembrando que naquela época não existia previdência social, nem aposentadoria, nem pensão por morte, nem nada. E as mulheres não eram bem vistas trabalhando fora, né? Então nós estamos falando de uma situação complicadíssima. Na semana que vem a gente vai ver essa situação, tá bom, irmãos? Os irmãos que tiverem curiosidade, leiam o capítulo 38, tá? Daí na semana que vem nós vamos fazer na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira às 8 horas, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Irmãos, esse foi o resumo, foi a revisão que nós fizemos desses 37 capítulos que nós estudamos, tá? Eu até achei interessante a gente fazer assim, né? Para que os irmãos possam se situar, porque às vezes perde um capítulo, perde uma semana, né? Não pode participar uma semana, e aí nós fazemos esse apanhado geral aí, fazemos essa revisão, tá bom, irmãos? Vamos agradecer a Deus, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que esses relatos bíblicos, né? Que aquilo que nós aprendemos do relato bíblico, que possa estar na nossa mente, no nosso coração, que a gente possa praticar melhor, ser melhores servos de Deus, né? Servir a Deus melhor, assim como nós vimos, vamos servir a Deus melhor, igual Abel e não igual Caim, né? Vamos oferecer o nosso melhor a Deus, vamos ser diferentes das coisas que nos rodeiam, né? Igual Noé, vamos ser diferentes do mundo, vamos ter fé, a mesma fé de Abraão, né? A fé de que mesmo nem sabendo onde ia, ele creu em Deus, né? E confiou no que Deus ia levar ele. Vamos ter a mesma disposição do servo de Abraão, né? De pedir para que Deus orientasse alguém para que estivesse do lado do servo. Então vamos ter a mesma convicção de Eliezer, né? Que ele queria uma esposa não pela beleza, não, mas uma esposa que o Senhor colocasse, né? Então nós temos que copiar esses servos de Deus do passado, né? Copiar evitar os erros e copiar os acertos, né? E temos a certeza que se nós fizermos isso, o Senhor se agradará de nós. Então vamos agora orar a Deus para agradecer a Deus por esse conteúdo, agradecer a Deus por essa oportunidade. Debaixo do sangue do concerto eterno, dobramos